para o nosso convidado ilustre aqui da nossa comunidade, que ele se apresentasse, falasse quem são os seus filhos. Bom dia, irmãos. É muita alegria minha estar aqui, quer dizer, eu creio que muitos de vocês, talvez quase todos já me conhecem, eu estou sempre por aqui. Paulinho, pai de 5 lindas meninas, então 5 missionárias, uma em cada atuação dela, e também tem mais 4 filhos, Neemias, Emerson, John e Bruno. Tenho muita alegria de estar aqui com vocês. Eu creio que não tenho nada de especial, apenas o tempo, né, quer dizer, de vivência aqui com vocês. E eu fico muito alegre de estar aqui com vocês e ser entrevistado hoje pelo Pedro. Eu fico muito alegre em ver um casal igual Pedro e Luatane, que tem realmente se desdobrado aqui na igreja. A gente está sempre vendo eles por aqui, e mesmo com o empenho de ter os filhos, zelando por eles, mas estão aqui, quer dizer, empenhados e realmente fazendo o melhor para o Senhor. Muito bacana, seu Paulinho. Seu Paulinho, assim, 3 crianças, paternidade, lá em casa, para a gente é um trabalho muito constante, né? É um trabalho que a gente não vê fim. E o senhor já tendo seus filhos todos grandes, né? Eu gostaria de saber se a paternidade, depois que os filhos saem de casa, eles vão constituir suas famílias, a paternidade termina? Não, filho é sempre filho, né? Existe o ditado que fala que realmente filho criado é trabalho dobrado, e realmente o empenho é o mesmo. E eu tenho falado até para os meus genros, porque eu tive 5 filhos, 5 filhas, né? E isso, a Bíblia nos fala que os filhos são herança do Senhor. E no mesmo Salmo fala que é feliz o homem que enche dele a sua aljava. A aljava, para aqueles que não sabem uma coisa da antiguidade, era aquela sacolinha onde os guerreiros, os flecheiros, guardavam as suas flechas. E, normalmente, a aljava era colocada entre 3 e 5 flechas. Então, eu creio que eu enchi a minha aljava. E, realmente, é uma coisa muito, muito gostosa você ter o lar, assim, cheio de filhos, tá certo? Eu acho que os pais de hoje faltam um pouco de confiança no Senhor. Muitas vezes a mídia e o mundo em geral fala muito da dificuldade dos filhos, e as pessoas, muitas vezes, eu acho que é falta de confiança no Senhor. Que realmente, quer dizer, se o Senhor fala que os filhos são herança, então aquele que dá aos filhos, ele provê o sustento. Então, eu creio que nós deveríamos ter mais confiança no Senhor e mais disposição em realmente ter mais filhos para realmente legar mais coisas para o mundo. Bacana, seu Paulinho. Seu Paulinho, falando de ter mais filhos, e puxando com isso aí que o senhor falou, hoje em dia a gente tem muita pressão, né, sendo pai, assim, de que fornecer para os filhos, né, em questão de ensino, estudo, praticar uma atividade esportiva, e isso às vezes traz alguns medos, mas então é como o senhor disse, não é? Confiar no Senhor, tudo certo. Que bom, seu Paulinho, que bom. Bom, seu Paulinho, paternidade é uma experiência muito boa, né? Assim, eu fico muito feliz de sempre estar descobrindo o novo, de novo, com as minhas crianças, né? E tem muita lembrança bacana. E eu gostaria que o senhor compartilhasse alguma conosco, alguma memória, uma recordação que te marcou muito na criação dos seus filhos. Às vezes um passeio, alguma coisa assim. Olha, é muito tempo e é muita coisa. Eu não creio assim que tenha especificamente um fato que tenha me lembrado, mas realmente o conviver com meus filhos, toda a vida foi uma coisa muito alegre, muito divertida, muito satisfatória. E uma coisa que eu acho assim que a gente deve deixar para um legado para os nossos filhos é a convivência, a comunhão. Eu toda a vida fiz muita questão de estar junto com meus filhos, de dar para eles a oportunidade assim de fazer o melhor no melhor local,
ajudar na convivência, na escolha das amizades, dar muita oportunidade às minhas filhas a participar de atividades que eu achava que poderia trazer um crescimento para a vida delas. Nunca me assim, contive em gastar tempo em participar de brincadeiras, de acampamentos, de convivência com o pessoal da nossa tribo, né, de irmãos, de cristãos, onde quer que fosse. E qualquer hora que fosse, eu nunca me contive em gastar tempo para dar oportunidade a que elas tivessem boas oportunidades de ter boas amizades, boa convivência. E uma coisa que eu acho que a gente deve fazer questão de deixar para elas é o legado da nossa vida. Eu acho que uma coisa que nós temos que mostrar para os nossos filhos é a coerência, tá certo? Você nunca deve nem exigir, nem pedir para os filhos aquilo que você não pode cumprir e aquilo que você não faz. Eu tenho aqui, um exemplo aqui. O maior legado que eu recebi da minha mãe, essa Bíblia que eu recebi mais ou menos em 1956, num concurso que nós tivemos numa igrejinha lá onde eu morava, lá no interior de Minas. O nosso grupo lá de crianças, eu lembro que eu ganhei e realmente a minha mãe me deu essa Bíblia. Então isso aqui é um legado, não só a Bíblia, mas o testemunho que ela traz. Então isso é muito gostoso, é muito importante a gente levar isso para os filhos e realmente mostrar para eles a coerência. A coisa mais importante que você pode dar para os seus filhos é coerência, é falar e viver aquilo que você pede, o que você exige deles. Não, isso é bem verdadeiro. Promessa para criança é um negócio sério, porque elas te cobram. Você pode até esquecer, mas elas vão te cobrar. Recentemente a gente tinha feito uma promessa de montar uma barraca lá no quarto dos meninos para eles brincarem. E não deu outra. Essa cobrança veio, mas assim, ainda bem que veio junto com a promessa, a gente não tinha esquecido ainda. A gente limpou, preparou, montou lá para eles. Foi muito divertido, assim, uma memória muito interessante, né? Eles brincando lá dentro, pedindo para contar a história. Foi bem bacana. Bom, seu Paulinho, uma pergunta assim, essa é forte, tá, irmãos? Recentemente, né, com o nosso último filho, uma menina, né, a Lina, que tem 7 meses, vem aquela pergunta que mexe com todos os pais, seu Paulinho, que é: como é que é entregar a sua filha num altar, Paulinho, quando ela cresce? Entregar ela para ir para a família dela. Olha, eu até acho muito gozado, até interessante a questão, quer dizer, que o nosso jovem pastor aqui, Rafa, né, tem brincado que fala que a filha dele vai ser freira, para não ter perigo dele ter que ceder ela para alguém. Eu creio que a gente nunca vai achar, vai ter confiança em abrir mão da sua filha para alguém, por melhor que você ache que ele seja, você não acha que ele vai tomar conta dela igual você. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, ainda nos nossos idos tempos, eu conversando com a minha esposa sobre essa questão, e ela uma vez me chamou a atenção, porque eu tinha também essa restrição, essa dificuldade, mas ela então me chamou a atenção e falou assim: você está achando que nós vamos criar as nossas filhas para ficar conosco? A gente tem que treinar elas para constituir novas famílias. Então, isso realmente foi para mim assim, uma exortação e realmente assim, uma tomada de consciência, que realmente eu acho que a Bíblia chama nossos filhos, filhas, como flechas. E eu creio que você tem que treinar, assim como um bom arqueiro, você tem que treinar o melhor possível os seus filhos ou filhas para que acertem o alvo. A questão, então, é você tem que treinar. Você tem que ser um bom arqueiro, você tem que ser um bom pai para treinar e ensinar os seus filhos para que atinja o alvo. E o alvo nosso, que a Bíblia nos manda, é a gente constituir família, para ter filhos, para que eles constituam famílias. Então, realmente, no princípio, eu tive uma certa restrição, mas depois eu tomei consciência que realmente nós temos que, desde a tenra idade, a gente tem que criar nossos filhos, inclusive ensinar eles a ser donos de casa,
que muitas vezes a gente vê alguns filhos, filhas aqui que são criados de tal forma que quando casam eles ficam perdidos, eles não sabem o que fazem. Então eu creio que os pais, as mães devem ensinar seus filhos a ser donos de casa, a tomar conta da sua casa, do seu marido ou esposa e de seus filhos. Então isso é que é o maior legado que nós devemos fazer. Agora, saber que eles vão ser entregues, vão constituir outras famílias, é uma condição que não tem outra alternativa, a não ser que a pessoa se ache que deve, igual Paulo sugere, né, que se tornar solteiro para servir só ao Senhor. Também é outra coisa a ser considerada. Legal. Tem uma memória que veio aqui, que é do João Pedro. Assim, os meninos são muito novos ainda, né? Não é uma preocupação que atinge nosso coração, essa deles irem ainda. Mas era do João Pedro falando para a Luatane, né, minha esposa, que ele queria casar com ela, que a mamãe era muito boa, que ele queria casar com ela. Eu pensei, pô, pelo menos a lição de escolher uma boa esposa, essa está garantida. Bacana, seu Paulinho. Seu Paulinho, nesse período de pandemia, tem sido difícil para estar lidando, mantendo contato com seus filhos? Como é que tem sido? Olha, eu não tenho tido dificuldade nenhuma e a gente, assim, é lógico que eu tenho feito, a gente tem uma certa restrição, tem feito um certo afastamento, até mais pelos meus filhos. Eles é que... a gente vai chegando numa idade que, em vez da gente tomar conta dos filhos, os filhos é que tomam conta da gente, certo? Então, muitas vezes, quer dizer, aí os meus filhos começaram a realmente exigir mais da gente, que ficasse mais longe deles. Então, o que mais a gente tem feito um certo contato, geralmente tem feito alguns encontros, mas com certa afastamento, mas eu não tenho tido problema nenhum com isso. Tenho uma filha, né, quer dizer, que é missionária de tempo integral, que mora na China, mas Deus permitiu que ela estivesse aqui no início do fechamento dos aeroportos. Então, ela, por uma providência de Deus, nós estamos desfrutando da presença dela aqui, quer dizer, que é o Johnny, a Carol e os meninos. Então, quer dizer, estão esse tempo aqui, porque eles não puderam voltar para o domicílio real deles, que é a China. Então, e os outros que estão por aqui, tem um também que está nos Estados Unidos, mora lá, mas realmente a gente tem sempre contato também online, e a gente não tem tido problema, não. A gente tem tido um certo contato, tá bom? Teve uma neta que até semana passada estava com Covid, mas graças a Deus passou. Então, está tudo bem, graças a Deus. Amém, que bom, seu Paulinho. Seu Paulinho, aproveitando da sua experiência aqui com relação à paternidade, eu gostaria de pedir para que você nos contasse algum conselho para jovens pais que estão começando aí nessa caminhada. Olha, quando eu tinha cerca de 25 anos, quer dizer, há 50 anos atrás, a gente estava esperando a minha primeira filha, a Raquelzinha. E eu lembro que eu procurei um irmão nosso lá da igreja que eu frequentava, que eu considerava o meu pai espiritual. Então, conversei com ele, que ele tinha uma família, ele tinha uns 8 ou 10 filhos, eram muitos filhos, e todos, eu considerava todos muito bem estruturados. E eu perguntei com ele qual a fórmula de criar filhos, porque criar filhos não é brincadeira, não é fácil. Então, eu lembro que ele me falou, esse era o senhor Benedito Vilela. Ele então me falou, assim, Paulinho, quando eu converti, eu já tinha filho que tinha 17 anos. Então, eu não tive assim, o privilégio de criá-los desde a tenridade nos caminhos do Senhor. Agora, você vai ter seus filhos todos ainda, quer dizer, no caminho do Senhor. Então você deve procurar na Bíblia tudo que ali, Paulo, Pedro, Timóteo, todos que as exortações, os conselhos que dá com relação aos filhos, e procure seguir estritamente
nisso, e você vai ver que realmente, quer dizer, você vai ter mais capacidade do que eu de dar essa ideia. E quando alguém te perguntar quando você estiver na minha idade, você vai poder falar se vale a pena. E eu gostaria de falar com você que valeu a pena, certo? Eu procurei seguir todos os ensinamentos que a Bíblia nos ensinava, aquilo que os meus pais me passaram, e procurei fazer assim estritamente. Eu me considero um pai muito rígido, eu acho que fui. Eu acho até que meus filhos, eu devo a eles, quer dizer, ou devi, né, quer dizer, uma questão assim, maior amor, maior amizade, eu não sei. Talvez até você conversar com eles que estão por aí, né? Pelo menos a Raquelzinha, a Cristiane, a Viviane, que está por aí de vez em quando. Então, quer dizer, para ser mais... Uma coisa que, por exemplo, você é um exemplo para mim. Você e a Luatane é um exemplo para mim em estar assim, criando seus filhos e não abandonar o trabalho do Senhor. Porque eu vejo muitos casais casam, quando tem um filho, acabou, tirou férias da igreja. Então, isso eu acho que é realmente uma coisa errada, certo? Quer dizer, fazer dos filhos, você passa a fazer do filho o reizinho da sua casa. E o seu filho tem que, desde cedo, saber que o rei, o Senhor, primeiro é Deus, mas depois você, depois a sua esposa e depois tem ele. Então, você deve condicionar, você deve criar os seus filhos no mesmo contexto que você tem para seus filhos, para que eles criem sabendo da sua coerência de servir o Senhor. Em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer lugar, você é um servo do Senhor. É ok? Muito bom, seu Paulinho. Obrigado por estar compartilhando esse conselho conosco. A gente já chegou ao fim do Sal Expresso. Eu gostaria de pedir para o senhor orar para a gente nesse dia tão especial que é o Dia dos Pais. Pegar um pouquinho do tempo aqui para falar, Pai, feliz Dia dos Pais. Eu sei que o senhor está assistindo. Obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais um dia. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui, ó Deus, podendo passar alguma coisa. Nós sabemos que não sabemos nada, que erramos muito, mas que o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor tem nos dirigido e nos orientado. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a todos os pais, ó Deus, principalmente aos teus filhos, que possam realmente, ó Deus, estar conscientes da responsabilidade que eles têm de serem pais, de te conhecerem, ó Deus, desde o princípio, e realmente passar, ó Deus, para os seus filhos o dever de estar te procurando cada dia mais, te conhecer mais, te amar mais, procurar te conhecer através da tua palavra e através da vida, ó Deus, do testemunho que eles têm que dar, da coerência que nós, como pais, temos que ter a responsabilidade para com nossos filhos. Queremos te agradecer por esse privilégio e queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor continue nos sustentando, nos guardando, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, gente. Continue conosco no nosso culto. Estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso me dar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me dou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver.
esperança retornou, graça e paz nos libertou. Adorar ao Senhor. Eu hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso lhe cantar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me perdoou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me declarar isso. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos declara isso. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Glória a Jesus. Senhor, nós te adoramos, porque por ti e em ti foram criadas todas as coisas. Nós te adoramos porque nós sabemos que nada foge do seu controle, Pai. E nós somos gratos por isso. Nós somos gratos. Deus, não existe nada que nós possamos fazer para que nós possamos ser melhores, mas a tua graça, Senhor. A tua graça, ela nos alcançou, Senhor. A tua graça faz de nós justos. A tua graça faz de nós teu povo. A tua graça faz de nós teus filhos. E nós te agradecemos por isso nessa manhã. Nós te agradecemos. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele
autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai Jesus. Ele é exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. E Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Cantemos sim, declare isso aí onde você está. Já não há mais nada que a Ele não pertence. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Oi, amigos da Geração Sal. Eu sou o Vitor, essa é a minha mamãe. Isso, a gente está aqui hoje para poder cultuar o Senhor, adorar o Senhor juntos.
Mais um domingo que o Senhor nos deu. Graças a Deus, né, gente? Vamos lá? Com vocês, Geração Sal. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para lembrar vocês do nosso episódio do Saltinho dessa semana. Está com um assunto muito interessante e houve um plot twist aí no meio do caminho. Temos convidados especiais que eu não vou contar quem são. Vocês vão ter que assistir para poder saber, descobrir quem é. E não é só para os adolescentes, os pais também precisam assistir esse episódio. Tem um assunto bem interessante para todos vocês. Então, dá uma fotografada aqui nesse QR Code que está aparecendo aqui embaixo e não deixe de assistir. Valeu! Estarmos aqui nesse domingo, Dia dos Pais, quero já declarar aí mesmo, né, toda alegria, viu? Um dia de reflexão, um dia onde os pais possam ser honrados, onde os pais possam ser respeitados, onde os filhos possam declarar todo o seu amor para a vida dos seus pais, amém? Graças a Deus. Nós queremos dizer que nós estamos preparando uma série nova para a igreja, agora começando domingo que vem. Estamos com muita alegria preparando, né, os pastores em oração. A gente entendeu em Deus que a igreja precisava ser ministrada a respeito de coragem, a respeito de bom ânimo. Então, a nova série aí será Ser Valente. Nos próximos 5 domingos, nós estaremos, então, trazendo a palavra de Deus para enfrentarmos, né? Enfrentarmos o medo, enfrentarmos a ansiedade, enfrentarmos as incertezas, enfrentarmos o cansaço, enfrentarmos as ameaças. A gente quer ministrar na palavra de Deus, usando, então, homens e mulheres da palavra de Deus que dão um testemunho de coragem diante da morte, diante das ameaças, diante do cansaço. Então, queremos te convidar a você participar. Nos próximos 5 domingos falaremos sobre esse tema, amém? Continuamos a nossa campanha de oração, né? O nosso ano de oração. Estamos agora na 13ª semana. Todo o Ministério Sal da Terra, amados, são mais de 100 igrejas, onde, né, toda semana nós estamos orando especificamente por alguns alvos, e hoje nós vamos orar. Semana passada nós oramos pelos nossos irmãos lá do Reino Unido, as nossas igrejas parceiras, os nossos missionários, e hoje nós vamos voltar ao Brasil e orar pelas tribos indígenas, pelos povos indígenas brasileiros, que ainda temos 117 etnias não alcançadas no Brasil. Oremos pelo envio de missionários a essas etnias indígenas e oremos também pela tradução da Bíblia nas línguas dessas etnias, amém? Aonde você estiver agora, feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração, interceda sobre esses brasileiros que ainda, muitos deles ainda não têm a porção da Bíblia, né? A Bíblia traduzida na sua língua. Oremos para que a Igreja do Brasil se atente a essas etnias, a essas tribos e envie missionários para a evangelização dessas tribos. Vamos orar. Senhor, nós queremos mesmo, ó Pai, clamar por esses nossos irmãos, clamar para que o Evangelho chegue até eles, clamar para que a igreja brasileira possa se atentar para esses irmãos, enviando missionários, enviando, Senhor, a proclamação da Tua palavra, Senhor. Oramos mesmo para que muitos desses povos que têm sido esquecidos, às vezes vivendo lá nos confins do nosso país, ó Pai, oremos para que eles sejam percebidos, não só para a igreja, mas que eles sejam percebidos também pelas autoridades, pelo nosso governo, para que eles sejam, ó Deus, ajudados, socorridos, para que eles sejam realmente contados como brasileiros que amamos e nos importamos pela vida deles, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E toda semana também a gente ora por um povo não alcançado, né, uma etnia fora do Brasil. E essa semana nós estamos orando pelo povo Maguindanao, não sei se traduz assim, né, que é um povo no sul das Filipinas. É uma etnia, né, que tem ali aproximadamente 1,5 milhão de pessoas ao sul das ilhas ali, Filipinas. E eu quero ler agora com a gente, está aí na sua tela, o Salmo 97:1, que diz assim: o Senhor reina, exulte a terra e alegrem-se as regiões costeiras distantes.
Então nós vamos orar para esse povo, orar para que a palavra de Deus seja traduzida na língua deles. É um povo de maioria maciça islâmica, né? E uma minoria muito pequenininha de cristãos, por isso eles são considerados um povo não alcançado. E a gente quer orar também para que a palavra de Deus seja traduzida na língua deles, para que então igrejas do mundo inteiro possam enviar missionários para esse povo, em nome de Jesus. Vamos abençoar o povo Maguindanao, amém? Senhor, oramos por esse povo. Sabemos que ali, Senhor, está príncipes e princesas do Senhor. Ali estão nossos irmãos, que nós vamos viver eternamente, Senhor. Queremos orar por eles, ó Pai. Talvez a todos nós não soubéssemos desse povo, mas agora nós sabemos deles. E nós queremos então interceder para que a palavra do Senhor seja traduzida. Oramos por todo o trabalho linguístico, por todo o trabalho missionário de tradução da Tua palavra para línguas de povos não alcançados, Senhor. Queremos clamar mesmo que o Senhor levante homens e mulheres capacitados pelo dom do Senhor e que a igreja do Senhor Jesus em todo o mundo possa investir recursos financeiros na capacitação e tradução da palavra de Deus para essas línguas, Senhor. Como é que eles vão crer se não há a palavra de Deus na língua que eles possam entender, Senhor? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e por isso nós oramos, ó Pai, para que a igreja desperte para a importância da tradução bíblica em nome de Jesus, ó Pai. Oramos, ó Deus, para que esse povo venha te conhecer, para que missionários alcancem essa região do globo ali, Senhor, tão distante de nós. Mas através da oração nós podemos alcançar esse povo, Senhor, em nome de Jesus. Queremos declarar, profetizar que a salvação é chegada a esse povo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu queria ler com a gente agora Romanos capítulo 15, versos 25 e 26. Romanos capítulo 15, se você tem a sua Bíblia com você aí, você pode abrir a sua Bíblia. Romanos capítulo 15, verso 25 e 26. Diz assim: mas agora estou de partida para Jerusalém. O apóstolo Paulo, então, escrevendo essa carta aos irmãos ali em Roma, ele diz: mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Era uma situação específica, havia muita perseguição aos cristãos em Jerusalém, havia então, muitos dos irmãos estavam ali numa situação de extrema pobreza e de fome, e aí então a igreja do Senhor Jesus na região da Macedônia e da Acaia, a Acaia, por exemplo, é a igreja de Corinto, da Macedônia nós temos a igreja dos Filipenses, dos Colossenses, dos Tessalonicenses, essas duas regiões ali, a igreja dessas duas regiões, ouvindo falar da necessidade dos seus irmãos lá da Judéia, eles levantam uma oferta específica. E o apóstolo Paulo está dizendo que então ele precisa ir para Jerusalém para que ele pudesse levar essa oferta abençoadora aos irmãos ali. Todos nós sabemos aí o que aconteceu na semana passada com a cidade de Beirute, uma explosão muito grande, O Líbano, já está passando por um momento muito crucial, assim, uma crise humanitária terrível ali no Líbano, São milhões de refugiados da Síria que estão ali. Além disso, toda a situação do Covid, tem atacado aquele país também. E agora, ainda mais, essa explosão, com centenas, milhares de feridos, lotando os hospitais ali. Nós temos trabalho no Líbano, através de parcerias ali na Europa. O próprio missionário nosso, Phil Hawkins, lá da Inglaterra, tem um trabalho constante no Líbano, na área de educação, com as escolas ali, de melhoria da educação no Líbano. E a gente entende agora que, como igreja, nós podemos participar como oferta financeira. Nós já temos orado nas nossas reuniões de oração, nós temos orado pelos nossos irmãos ali, mas agora é o momento onde a gente vai poder ofertar especificamente para que esse recurso chegue ali no Líbano. E como é que esse recurso vai chegar ao Líbano?
Nós temos um pastor lá, que é parceiro nosso, pastor Said, e ele tem uma ONG, né, na área de educação, e através, então, desse pastor, nós vamos, então, esse recurso vai ser enviado para a ONG desse irmão, para a igreja lá, é uma igreja também, não só uma ONG, mas uma igreja ali em Beirute. Então, nós queremos abençoar, porque eles têm trabalhado com refugiados, e eles vão poder socorrer. Esses irmãos são confiáveis, né? A gente pode ter certeza que o recurso vai ser investido realmente para ajudar a população ali de Beirute nesse momento de crise, tá bom? Como é que nós vamos fazer isso, né? Porque agora você não pode vir aqui dar a sua oferta, você pode fazer uma transferência bancária para a conta aqui da igreja, e você vai tirar uma foto do comprovante. Se você vai fazer uma oferta específica lá para o Líbano, você tira foto desse comprovante, desse depósito, ou dessa transferência bancária, e mande essa foto para o WhatsApp da igreja. O WhatsApp da igreja está aí na sua tela agora, anota esse número aí, é um número novo, né? Nós trocamos esse número há mais ou menos uns 2 meses atrás. Anota esse número aí do WhatsApp da igreja, você tira a foto da sua transferência, do seu depósito, envia para nós, para o Léo vai receber esse comprovante, nós vamos passar para a nossa administradora aqui na igreja, e todo esse recurso vai ser enviado, então, para o Líbano, amém? Então, vamos orar pelos nossos irmãos agora no Líbano, depois ter um momento de louvor e adoração, e aí vai aparecer todos os dados bancários da igreja, e você pode fazer essa doação específica, amém? Além dos seus dízimos e também da sua oferta regular aí, né, de seu compromisso com a igreja local aqui. Vamos orar. Senhor, nós queremos mesmo interceder pelos nossos irmãos ali em Beirute, para que a igreja, Pai, possa se levantar de uma forma milagrosa ali, Senhor. Para que a igreja seja resposta para aquele povo agora tão sofrido, para muitas famílias que tiveram familiares mortos nessa explosão, ou mortos pelo Covid, Senhor. Para que a igreja se levante ali num trabalho de amor e solidariedade com os refugiados da Síria, numa expressão visível, numa encarnação visível do Teu Evangelho, de um Evangelho que nos leva a ações práticas. E nós podemos abençoar de uma forma prática aqueles irmãos também agora, doando para eles, na certeza de que esse recurso chegará à vida da igreja ali, e a igreja poderá, então, prestar essa assistência à população de Beirute, em nome de Jesus. Amém. Escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. Tua palavra escondi, as vestes no sangue lavei, das suas águas bebi, para ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei, meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos são Teus, não vejo razão
guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, as vestes no sangue lavei, das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus, não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus, assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. O que eu mais gosto de fazer com o meu papai é pular em pula-pula e conversar com ele. É brincar de ginástica, andar de bicicleta, brincar de super-herói, cair na piscina. Pai, eu gosto muito de jogar com você, te amo. Jogar bola. Meu pai, ele é o melhor jogador de futebol do mundo, por isso que eu amo jogar bola com ele. Ele me ensina a fazer embaixadinha e vários outros dribles. E eu gosto de passar o tempo com ele, eu pedalo com ele. É andar de bike nas trilhas. Brincar? É brincar e fazer graça, fazer careta. Não sei não. Você acabou de falar de esconde? Esconde. Jogar videogame com ele, ver TV com ele, orar com ele. Tá na roda gigante. Pai, eu gosto muito de brincar com o papai. Eu gosto de ter. Brincar? Brincar no parque? Aniversário. Vai ficar com ele, passar tempo com ele. Eu gosto de brincar com ele. Eu gosto de jogar com ele no Free Fire. Ele é dos games! Particularmente, uma das coisas que eu mais gosto de fazer com o senhor é conversar, né? Partilhar as minhas conquistas com você. É brincar com ele, é assistir com ele, montar cavalo com ele, orar com ele, ler a Bíblia com ele. Eu gosto muito de lavar o carro. É passar um tempo eu e ele, só eu e ele. Brincar com ele, passear com ele. Brincar e mamar no colo dele. Papai, eu amo dançar com você. Feliz Dia dos Pais. Desejar um feliz Dia dos Pais, falar que a gente te ama muito e agradecer pelo exemplo de homem que você é pra gente. Um super beijo. Feliz Dia dos Pais. Te amo, pai. Ele é um homem muito legal, é um homem muito de Deus. Ele é um homem que ajuda as pessoas quando elas precisam e quando ele tem condições de ajudar. Quando ele não tem, ele não ajuda, mas ele sempre quer ajudar as pessoas. Eu sempre vi o senhor como meu herói, eu quero muito, né? Tento muito me espelhar, não só na aparência, né? Mas nas atitudes. Papai? Eu te
amo! Muitãozão! Oi, papai, feliz Dia dos Pais. Eu te amo. Papai, eu te amo. Te amo. Não, gente. Eu gosto tanto dele. Te amo. Amo todos vocês. Vem, papai, vem. Beijo. Tchau. Fui. Para o cerca de 6 semanas, nós tínhamos a guarda provisória dela, e não sabíamos quanto tempo a conclusão da adoção definitiva tomaria. Ou mesmo se isso jamais aconteceria. Embora estivéssemos muito felizes por Ana Vitória estar em casa conosco, ela ainda não estava conosco 100%, de forma definitiva e irrevogável. E por isso, nossa alegria e celebração se misturaram a ela pontuações de ansiedade, apreensão, e eu diria, sinceramente, até medo. No dia dos pais de 2017, a adoção da Ana Vitória estava longe de ser uma conclusão definida. Mas assim, ao longo dos próximos 2 anos, como já havia feito anteriormente em inúmeras ocasiões, eu e Denise buscamos o Senhor, oramos a Deus individualmente e em conjunto como casal. E às vezes com nossos amigos, incluindo muitos de vocês aqui hoje, para a conclusão definitiva do nosso processo de adoção. Foram 2 anos extremamente difíceis, para dizer o mínimo. Mas Deus ouviu as orações de seus santos e em sua maravilhosa graça e misericórdia trouxe um processo de 10 anos para adotar uma criança a uma conclusão no dia 2 de outubro, 2 de outubro de 2019. Com estas palavras finais do decreto do juiz: a criança passará a se chamar Ana Vitória Cardoso de Oliveira Dobi. Quando estive diante da igreja no Dia dos Pais, 3 anos atrás, em verdade, eu era um futuro pai, perto da linha de chegada do que seria uma corrida de maratona de 10 anos, mas ainda não a havia cruzado. Portanto, hoje é o meu primeiro Dia dos Pais genuíno, verdadeiro, como pai da Ana Vitória Cardoso de Oliveira Dobi. É uma grande alegria para partilhar o seu significado com cada um de vocês hoje. Ao compartilharmos nossas vidas uns com os outros, isso torna os bons momentos mais doces e os difíceis mais fáceis. Por isso, obrigado pelo convite para falar hoje e
por estarem juntos para tornar este momento mais doce ainda. Então, de onde veio este desejo de adotar uma criança? Veio de uma convicção teológica profunda no meu coração que a adoção de uma criança é uma maravilhosa e mais excelente forma para viver a essência do Evangelho para o louvor da gloriosa graça de Deus. Antes de nos casarmos, Denise e eu concordamos que queríamos adotar uma criança, mesmo que tivemos filhos biológicos. Assim, quando 1 ano depois do nosso casamento, Denise ainda não tinha conhecido, decidimos que era a hora de iniciarmos o processo que nos traria a adoção da Ana Vitória. Deixe-me ser claro e dizer que isso não foi, de forma alguma, um último recurso para ter uma filha e ser um pai. Eu não senti, sinceramente, nenhuma decepção de não ter um filho biológico. E não vi a decisão de adotar como segunda opção, um tipo de plano B, um plano emergencial para sair deste problema. Não senti nenhum sentimento assim. Apenas conhecia um contentamento pacífico em minha convicção teológica de que a adoção de uma criança seria uma maneira maravilhosa de viver essa essência do Evangelho para o louvor de Cristo Jesus. E assim, eu e a Denise começamos a jornada. Uma jornada que, em verdade, continua até hoje, como continuo nutrir e cuidar do amor e da paixão por Cristo Jesus na sua nova vida. Orando para que Deus misericordiosamente e graciosamente me use como um meio de graça para fazer com que ela o ame. Então, meus queridos irmãos e irmãs, meus 2 objetivos esta manhã são, primeiro, que cada um de nós pondera novamente e abrace a maravilha de nossa adoção na família de Deus através do Cristo Jesus. E segundo, que alguns de vocês, casais, ou em breve se casarão casais, considerariam adotar um filho ou filhos em sua família. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 1 e leremos os 6 primeiros versículos. Efésios capítulo 1 até 6. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, e nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Vamos orar. Agradecemos a Ti, Pai, por Tua palavra,
confiante de que, embora nos reunamos por esta tecnologia maravilhosa, ela ainda está viva e eficaz para penetrar nossos corações, para transformar nossas mentes. Oro para que o Espírito Santo me ajude a comunicar com fidelidade, ajuda e clareza as maravilhosas verdades contidas nesses versículos. Espírito Santo, supere todos os desafios técnicos desta transmissão, os desafios do meu português nada perfeito, e as distrações que nos cercam em nossas casas, para que possamos ouvir suas palavras maravilhosas, oh Deus, para nós esta manhã. Renove o pensamento de nossas mentes e as afeições de nossos corações. Oramos isso no nome de Cristo Jesus. Amém. O meu primeiro ponto esta manhã é isso. A adoção é de Deus. Vamos olhar rapidinho o versículo 5. E nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme a bom propósito da sua vontade. Então, a primeira pergunta é bem simples, bem óbvia. A resposta é bem óbvia. Quem nos predestinou? Então a resposta é Deus. Tudo bem, o sujeito é oculto aqui nesta tradução, mas entendemos do versículo anterior que o sujeito é Deus. Deus é o originador da nossa adoção. Precisamos deixar claro que nossa adoção não foi uma reflexão tardia, como se Deus repentinamente descobrisse que precisava de um plano redentor para resgatar pecadores que por seus próprios pecados se tornaram órfãos no mundo. Não. Deus, por sua perfeita presciência, sabia muito bem que sua criação, feita à sua imagem, seria rebelde e pecaminosa. E assim, Paulo expressa aqui, a adoção é conforme o bom propósito da sua vontade, a vontade de Deus. O que significa que a adoção é do soberano bom prazer e graciosa resolução de Deus para redimir homens e mulheres pecadores, órfãos que por sua propriedade não conhecerem e por seus próprios esforços nunca conhecerá seu Pai Celestial. Vamos dar a nossa atenção agora para o versículo 4, o versículo anterior. Aqui lemos que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, aqui, o apóstolo Paulo escreve que Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo é outra forma de expressão, antes da fundação, da existência do universo. Quando nada existia, a criação não ainda começou. Ou seja, na eternidade passada, a audaciosa escolha de Deus por você e eu ocorreu. Agora, pelo fato que essa escolha aconteceu antes da criação do mundo, essa escolha de nós não é baseada em qualquer qualidade, adequação, valor, posição que possamos ter. Nossa adoção é 100% concebida nos propósitos eternos de Deus. Contribuímos absolutamente nada. A decisão de Deus para nos trazer na sua família como um filho ou filha adotivo. Portanto,
Se contribuímos nada para este estado maravilhoso que ganhamos, é apenas uma obra de graça de Deus. Isso é extremamente importante. Por quê? Uma pergunta válida, por quê? Porque se a escolha de Deus de nós é exclusivamente de acordo com a finalidade da vontade dEle, é totalmente garantida. Em outras palavras, temos uma convicção, uma certeza de que a escolha de Deus por nós é permanente. Ela não pode ser revogada, ou desfeita, ou cancelada. Você não pode deixar de ser escolhido. É seguro, é duradouro. Quaisquer que sejam as circunstâncias e situações que possamos enfrentar em nossas vidas. Portanto, duas perguntas válidas neste ponto podem ser: o que aconteceu primeiro? Deus me escolheu ou Deus me predestinou? Ou a segunda pergunta: qual é a diferença entre a escolha ou eleição? Os dois são sinônimos. E a predestinação de Deus. Que é a diferença? Bem, para responder a estas, vamos voltar rapidamente ao versículo 5. Aqui, no versículo 5, Paulo diz que Deus nos predestinou para a adoção. Assim, predestinação significa a seleção por Deus de um propósito ou destino específico a partir de um conjunto de possibilidades. O propósito ou destino específico aqui, sendo nossa adoção como filhos. Fomos predestinados como propósito específico, destino de sermos filhos de Deus. Versículo 4. Bem, a primeira metade deste versículo, como já vimos, diz que Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Poderíamos dizer também que Ele nos elegeu antes da criação do mundo, pois a escolha de Deus e nossa eleição significam a mesma coisa. São sinônimos. A escolha ou eleição de Deus é a seleção de pessoas por Deus de um grupo maior de pessoas. Ele escolhe alguns, a não outros. Então, isso é a diferença entre eleição e predestinação. Eleição, Deus está escolhendo algumas pessoas de um maior grupo de pessoas. Predestinação, Deus escolhe um destino, um fim, um propósito de vários fins e propósitos. Mas a segunda pergunta: o que acontece primeiro? Predestinação ou eleição? Vamos ver. A resposta fica no versículo 4. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Para sermos irrepreensíveis diante dele em amor, não é um propósito ou destino. Sim, é um fim para nossas vidas. Um fim para aqueles que Deus escolhe. Portanto, na escolha ou eleição de Deus por nós, Ele também nos predestinou, dando-nos o destino de sermos santos e irrepreensíveis no amor. Então, o que vem primeiro? Eleição ou predestinação? Eles acontecem ao mesmo tempo. Como Deus elege cada pessoa, Ele também, no mesmo momento, predestina a pessoa a ser santa e irrepreensível.
Segundo ponto. A adoção é também por meio de Cristo Jesus. Ok? A adoção é de Deus, mas a adoção é por meio de Cristo Jesus. Então, podemos ver isso claramente no versículo 5. Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. No versículo 4 também, Deus nos escolheu nele é Jesus Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, Jesus Cristo, mais uma vez, em amor. So, Deus age em nossa adoção, também Cristo Jesus, o meio, ok? Por qual Deus age. Por que pecadores, rebeldes que são inimigos de Deus não merecem? Porque precisamos, porque nossa adoção precisa ser por meio de Jesus Cristo. A resposta é isso. Porque pecadores rebeldes que são inimigos de Deus não merecem a salvação. Eles não são dignos de serem predestinados para a adoção como filhos. Eles não merecem ser escolhidos para uma vida santa e irrepreensível em amor. Eu, você, que era um pecador repugnante aos olhos de Deus, precisava ser redimido. E a redenção requer um sacrifício. É isso Paulo elabora no versículo 7. Só vamos acrescentar nossa leitura por mais um versículo aqui. Versículo 7. Nele, Cristo Jesus, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Cristo Jesus é o meio de nossa redenção. O teólogo J.I. Packer, um teólogo inglês canadense que faleceu, acho, só 2 semanas atrás, toca nesta ideia com a seguinte citação. É isso. Se eu fosse solicitado a resumir a mensagem do Novo Testamento em 3 palavras, minha proposta seria adoção por propiciação. E não espero encontrar um resumo do Evangelho mais pleno ou mais significativo do que esse. Deixe-me ler mais uma vez. Se eu fosse solicitado a resumir a mensagem do Novo Testamento em 3 palavras, minha proposta seria adoção por propiciação. E não espero encontrar um resumo do Evangelho mais pleno ou mais significativo do que esse. Adoção por propiciação. É exatamente isso que Paulo quer dizer quando diz que temos a redenção por meio de seu sangue, o sangue de Jesus Cristo. Para salvar os pecadores, para a adoção, e ao mesmo tempo aumentar o valor de sua glória, Deus colocou nosso pecado sobre Jesus e o abandonou à vergonha e ao massacre na cruz. Como é a riqueza da graça de Deus para nós. É assim como a eleição e predestinação de Deus para nós foi planejado antes da fundação do mundo. Ele planejou nosso meio de redenção. Como Pedro escreve em 1 Pedro, capítulo 1, 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Ele era conhecido de antemão, antes da fundação do mundo. Vimos como a adoção vem de Deus e como a adoção é por meio de Cristo Jesus. Então, vamos considerar agora a adoção leva a uma nova maneira de viver. A adoção é marcada por uma vida ética e moral. Esse é o terceiro ponto. Não é de surpreender que, como Deus e Cristo Jesus são santos, nossa predestinação como filhos de Deus tem um objetivo que é ambos ético e moral. As palavras de Paulo aqui no versículo 4 são ecoadas em 1 Pedro, capítulo 1, 14 até 16. Pedro escreve isso. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. A mudança no relacionamento que temos experimentado, que a partir de órfãos, de filhos, de fora para dentro da família de Deus, tem como seu objetivo uma mudança no nosso comportamento, para viver uma vida santa e irrepreensível no amor. Estamos a deixar para trás as paixões da nossa antiga vida de órfão, quando éramos ignorantes do amor de Deus. E estão agora a conduzir nossas vidas de uma forma que reflete a santidade pura de Deus e de Cristo Jesus. Como Paulo escreve em Romanos 8, 29, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para colocar de outra forma, o propósito da nossa adoção é para que desenvolver a semelhança familiar, nos assumir a ética e moral caráter de nosso primogênito irmão Cristo Jesus, o irmão perfeito. A adoção muda nossas vidas para refletir, para revelar mais da santidade e irrepreensibilidade e amor de Cristo Jesus. Você não pode estar nele para a redenção, versículo 7, nem nele como herança, versículo 11, e nem nele para a selagem do Espírito, versículo 13. Se você não está nele para uma vida santa, é isso evidenciado em sua vida por suas obras. É impossível. Estamos em Cristo Jesus para tudo ou estamos fora de Jesus Cristo? 4 pontos. A adoção é para o louvor de sua gloriosa graça. Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Versículos 5 e 6. Deus nos escolheu, predestinou
e nos adotou para que sua graça fosse revelada como grande, incrível, maravilhosa, magnífica, e assim nos faça louvar e adorar sua graça gloriosa. Nossa experiência da graça de Deus nos escolhendo, nos predestinando, nos redimindo, nos adotando, nos santificando, todos têm este mesmo objetivo final e supremo: nossa exultação na exaltação de Deus e sua graça gloriosa. Este é o fim da nossa adoção. Nossas músicas de adoração sobre sua maravilhosamente gloriosa graça transformadora, elas não são canções que os anjos podem cantar. Anjos não foram criados para conhecer a realidade pessoal da gloriosa graça de Deus, desvendo corações. O canto do conhecimento da gloriosa graça de Deus é reservado para os remidos, aqueles que eram pecadores no passado, mas agora hoje são santos. Órfãos no passado que hoje se tornaram filhos e filhas na família de Deus. Os outros alienados de Deus que foram trazidos para dentro da comunidade de sua família. E embora sua adoção e como era a experiência da gloriosa graça de Deus em sua vida sejam pessoais, não é particular. Como vemos nos capítulos subsequentes de Efésios, e antes uma declaração a toda a criação por meio da igreja, a todo ser criado, todo o poder e autoridade, tanto física quanto espiritual, que a graça de Deus é gloriosa. Isso é o maior, grande, maravilhoso propósito da sua adoção. É pessoal. Você pode gritar: Abba, Pai, eu sei que sou um filho de Deus. Sim, é pessoal. Para você conhecer o amor de Deus, o abraço do nosso Pai Celestial, mas também é para declarar ao universo que a graça de Deus é maravilhoso. E isso é a mensagem de nossas missões, marcando, orando para este povo do outro lado do mundo. Isso é o propósito da nossa adoção, para declarar para este povo: minha vida é uma evidência da graça maravilhosa, transformadora de Deus. Como porquê dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Então a adoção também o é. A ação de Deus ao nos adotar é radicalmente centrada em Deus, exaltadora de Deus. E antes de mais nada, sobre Deus exaltar a si mesmo e sua glória pelo louvor de sua gloriosa graça. Mas onde está o amor nisso? Você poderia perguntar: onde está o amor disso? Sobre Deus exaltar a si mesmo e sua glória pelo louvor da sua gloriosa graça. Parece muito amoroso para mim. A Bíblia diz que Deus é amor. Pergunta bem válida. Eu achei que Deus deveria ser motivado pelo amor. A sua exaltação própria não parece ser muito amorosa para mim. Bem, a resposta é que fomos criados para ver e desfrutar da glória de Deus por toda a eternidade. Nada mais irá satisfazer nossas almas. Portanto, se Deus não se exaltar
exalta para que possamos nos maravilhar e maravilhar-nos com sua glória e graça. Então, Deus não é desamoroso. Porque para amar alguém e dar a ele o que ele precisa. E Deus que é amor, sabe que precisamos ver, valorizar e adorar sua glória e graça. Deixe-me citar John Piper, que expressa essa verdade maravilhosa de forma mais eloquente do que eu jamais poderia. Ele fala isso. Somos adotados por Deus, não para que nos regozijemos porque Deus fez muito de nós. Somos adotados por Deus para que possamos desfrutar muito da graça de Deus, como nosso Pai para sempre. Somos adotados para que neste contexto de família, o Pai, o único Filho mais velho, Jesus Cristo, o Filho primogênito, seja uma fonte e o foco de toda a nossa alegria. Sua visão cristocêntrica do John Piper aqui, da nossa fé também, Jesus Cristo no meio do nosso prazer, nossa alegria, nossa adoração, nosso louvor, e tudo é sobre a glória dele. Somos adotados para o louvor da glória da sua graça. Levará uma eternidade para que a glória dessa graça seja totalmente exibida para pessoas finitas. Portanto, seremos cada vez mais felizes em Deus para todo o sempre. Esse é o significado final da adoção. Meus irmãos, no momento temos apenas os primeiros frutos do Espírito. Conhecemos apenas, em parte, a gloriosa graça de Deus em nossa adoção. Mas chegará, sem dúvida, um tempo em que conheceremos a plenitude de nossa adoção e a plenitude de nossa redenção. Um glorioso corpo imortal com a capacidade que nós não experimentamos agora, não conhecemos agora, com a capacidade de conhecer, maravilhar-se, louvar e adorar a gloriosa graça de Deus pela eternidade. Aquela gloriosa graça que nos colocou na família de Deus, como filhos e filhas adotados. Então, nesta mensagem, estes 4 pontos que eu compartilhei com vocês hoje, é a convicção teológica que eu tinha, e tenho cada vez mais, de que a adoção de uma criança é uma maneira maravilhosa e excelente de viver a essência do Evangelho para o louvor da gloriosa graça de Deus. Então, conclusão. Algumas reflexões sobre meu papel neste grande, bonito, perfeito plano de Deus, na soberania de Deus. Eu preciso entender o meu papel. E eu entendo o meu papel é assim. O meu objetivo, como a adoção de Ana Vitória, não é fazer muito dela. Embora ela seja extremamente preciosa, mas fazer muito de Deus. Portanto, as interações e conversas que eu tenho com ela não é ajudá-la a substituir quaisquer visões inferiores de si mesma que ela possa ter e substituí-las para um senso maior do seu valor. Não. Mas, em vez disso, eu quero ajudar Ana Vitória, que por natureza pensa que está no centro da sua vida
E aí, assim, para a vitória, desfrutar de uma alegria incomensurável e sem... Desculpe, vou começar isso de novo, porque é importante. Em vez disso, eu quero ajudar na vitória, que por natureza pensa que está no centro do universo. Isso é normal para uma criança ímpia, com a idade dela. Pensa que ela está no centro do universo, como o mínimo de alegria que isso traz, e ajudá-la a colocar Cristo Jesus no centro da sua vida. E aí, sim, para a vitória, desfrutar de uma alegria incomensurável e sem fim. Acredito que nossa adoção de Ana Vitória valoriza muito a graça de Deus, porque a adoção dela reflete a misericórdia de Deus. Deus nos amou incondicionalmente e sem que precisássemos cumprir nenhuma condição ou passar em um teste. Ele nos trouxe para a sua família. Nossa filha não passou em nenhuma condição e não contribuiu com nada para fazer parte da nossa família. Eu escolhi amá-la porque fui primeiro amado por Deus. É simplesmente isso. Essa é a misericórdia de Deus. Mas misericórdia sem justiça não é misericórdia real. Portanto, no contexto de uma família amorosa, ela precisará ser disciplinada. Desde o momento em que chegou, ela aprendeu sobre os limites, fronteiras e expectativas de comportamento e também as consequências se eles não forem atendidos. É um pai amoroso que disciplina a filha e que Deus me ajude a colocar as duas na proporção certa. Como nós, pais, precisam da sabedoria na criação de nossos filhos nesta área. A adoção custa caro. Minha adoção na família de Deus custou Cristo Jesus, seu Filho. Já houve custos, haverá muitos mais. Alguns podem ser exclusivos de seu contexto adotivo, enquanto os muitos serão aqueles por quais todos os pais passam com seus filhos. Pode haver mais dor no futuro do que jamais imaginei. Porém, por mais caro e doloroso que seja o futuro, tenho a promessa sólida de que a graça de Deus será suficiente para tudo que terei de enfrentar. Há mais alegria em caminhar no fogo com Deus do que andar na praia sem Ele. Que Ana Vitória receba o espírito de adoção de filhos, para que também possa clamar como seu pai. Abba, Pai. Amém.
Nessa vida passarei por tristeza e dor, esperando ver chegar o grande dia do Senhor, onde todos vão cantar em sublime adoração, pra teu nome exaltar. Sei que o dia chegará, onde reina eterna paz, não há guerra nem temor. Levantamos nossa voz a ti, Senhor, sem pranto, angústia e dor, sem morte. Comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa. Comigo estás, comigo estás. Nós somos gratos, Deus. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Declare isso. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Meu coração, o meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Meu coração, o meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte. Comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa. Comigo estás, comigo estás. Obrigado, Jesus. Nós sabemos que o Senhor está conosco. Obrigado, Jesus.